Olá, jovens! Olha, nós aqui na área para iniciarmos, né, professor Décio, o nosso terceiro ano. Justamente, o curso terceiro ano está começando, né? E essa professora maravilhosa, muito inteligente aqui, professora Deise, de Física, né? E aqui comigo, olha só, meu parceiro de gravação, de profissão aqui, professor Décio, e nós estaremos com vocês, né, Décio? Justamente. Nesse terceiro ano, não é isso? Ajudando vocês a ter, assim, um curso tranquilo, né? Mas que no final do ano você saiba ir pro Enem e arrasar lá, né? Olha só, o cenário aqui bacana, cenário novo, inaugurando agora no terceiro ano, não é isso? Justamente, nós estamos aí no nosso sistema planetário, né? Isso, e o pé no sol aqui é possível. Olha aí. Pessoal, então... Não está muito quente aí, não, porque são milhões de Kelvin o sol. É por isso que eu estou sentindo um negocinho aqui derretendo por causa do meu sapato aqui. Já sabe que é 100 milhões de Kelvin, né? E olha que, inclusive, o hélio consegue... O hidrogênio consegue fundir e transformar em hélio, né? Uhum. Então vamos apresentar um pouquinho para eles nos conhecerem, não é? Vamos sim, vamos lá. Se liga lá, pessoal, olha só. Então ali, olha ali, ó, a blusa que eu tô usando tá igual, só faltou você. A mesma blusa, opa, nem pensei nisso, ó. Ó, vou apresentar o professor Décio para vocês, professor Décio Gomes Marques. Olha ali, ó. O cara é formado em Física, licenciatura plena, também tem lá um mestrado em ensino de Física, inclusive fomos colegas de turma, né? Justamente, fizemos juntos. Exato, e também ó, tem o bacharel em Engenharia Elétrica e Telecomunicações, temos também Físico e Engenheiro aqui. Olha aí, tá pensando? Que chique, né? Ó, coisa não é fácil. E olha bem a professora Deise, nós temos aí, claro, além do mestrado, nós fizemos junto, ensino de Física, tem a licenciatura também plena em Física, claro, todos estamos nas nossas áreas, né? E especialista em PCT ainda. Então, exatamente. E tem certeza que daqui a pouco está com outro curso aí. Eu já estou ficando já praticamente assim um velhinho, mas isso aqui vai colher muitos frutos aí, ter muitos outros títulos ainda, com certeza. Verdade, é isso aí, pessoal. Bom, e nosso terceiro ano vai envolver aqueles fenômenos da eletricidade, aqueles fenômenos chocantes, não é isso, Décio? Pode falar? Muito choque, né? Chocante. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha ali, olha só, o que nós vamos trabalhar nesse nosso terceiro ano, se liga no nosso slide, olha lá. Vamos lá? Então, ali, olha só. Você vê aí que Unidade o conteúdo primeira. da unidade 1, eletrostática e física moderna, né? A eletrostática vai trabalhar a eletricidade estática parada, né? Isso. O choque elétrico faz parte dessa eletrostática, né? Um deles. Apesar que quando o choque acontece, já é eletrodinâmica, né? Dentro da pessoa, né? Vem aqui que é nós, Né, pessoal. Olha só. Quem nunca, gente, ó, vem aqui com nós aqui. Quem nunca, às vezes, naquele ambiente seco, né, Décio, assim, aí você toca na pessoa, nossa, levei um choque, né? Você tá... Isso, a porta tem geralmente de alumínio ali, né? O material ou o metal leva choque direto. Na porta da sala dos professores, eu vou tocar, eu já olho assim, eita, quando eu trisco o dedo, vem aquele choquezinho ali. Aí pinica um pouquinho, quer dizer, na verdade é a eletricidade passando e puxando, esticando a pele, né? Exatamente. Parece um pinicão, né? Parece um pinicão, então... Não pinicão de pinico, não. É de pinicar, né, pessoal? De pinicar. Então, são fenômenos, né, que podem ser explicados pela eletrostática. Não é isso, Décio? Justamente. E a física moderna, nós teremos ao longo das 3 unidades, né, não é só na primeira, ela vai estar presente. Vocês precisam saber também o que acontece, inclusive, com a mecânica quântica, né? A base do átomo, como é que foi. Um pouco de química vai ficar um pouco assim misturado, mas é porque as duas áreas se juntam, né, num certo momento. Como física, né, Décio, estuda os fenômenos que ocorrem na natureza, sempre tem alguma área que vai fazer presença, vai ajudar numa explicação do fenômeno. A matemática está aí para sempre quantificar, a química está aí para explicar as reações químicas, a história para explicar o contexto histórico, a filosofia, então tem de tudo um pouco aqui, não é isso? Como é que você separa? O fenômeno físico, ele não altera a estrutura. Se alterou, é químico. Exato. Mesmo que seja na mesma hora. Então você precisa estabelecer os fenômenos e separar. Mas não tem como separar na hora de falar, né? Porque eles estão presentes ali. Vamos lá, então? Se liga lá, pessoal, olha só.
E aqui, olha, nossa Aula de hoje, primeira né? aula Isso. inaugural, para a gente entender Olha, um pouquinho história, de você não falou que tinha história? Pois é, então... Um pouco da história, né? Trabalhar conceito e também a divisão dos conteúdos, para a gente entender direitinho o que a gente vai trabalhar nessas nossas 3 unidades aí do terceiro ano. E ali, olha só, convido vocês a assistir uma simulação, né, professor Décio? Isso, e tudo são os conteúdos de eletricidade, né? Vamos lá, pessoal? Daqui a pouco. Estamos aqui para iniciar o conteúdo de eletricidade. E para isso viemos no Laboratório de Máquinas Elétricas do Instituto Federal de Rondônia, aqui na Rua Calama, né? E estamos aqui exatamente para mostrar um pouquinho sobre essas máquinas, que é o conteúdo que nós iremos falar, né? Nós temos uma divisão desse conteúdo, né, Décio? Justamente, essa divisão, eletricidade é uma parte da física que estuda os fenômenos elétricos, e nessa divisão nós temos a eletrostática. A eletrostática estuda a parte estática, a parte da carga elétrica dos elementos, né, que nós temos dos átomos, dos corpos, mas em repouso. Temos a eletrodinâmica. A eletrodinâmica é quando essas cargas elétricas elas estão em movimento. Então, quando produzem movimento, na verdade, a partir daí o dinamismo, a dinâmica, é que vai fazer a produção das máquinas elétricas, na verdade. E o eletromagnetismo, aonde se junta os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Exatamente. E para falar sobre isso, nós temos que falar de quê? Do átomo. No átomo, lógico, o modelo planetário, né, que é prótons e nêutrons lá no núcleo e o elétron girando. Lógico que nós temos modelos mais avançados, mas vamos utilizar esse. Então vocês vão acompanhar aí uma simulação mostrando. Então vocês percebam aí que no átomo nós temos o núcleo e o elétron girando ao redor desse núcleo. Mas isso quando nós falamos aí somente dos elétrons livres. Agora, aí vamos nos ater mais a esse conteúdo, exatamente a passagem de corrente, exatamente metais, não é isso, Décio? Justamente. Inclusive, esses elétrons são chamados elétrons livres que ocorrem no grupo de metais, dos átomos que tem os metais, faz com que esses se movimentam devido a uma tensão, um campo elétrico, na verdade, né, que vai surgir aí dentro do condutor e vai fazer com que esses elétrons possam se mover produzindo o que nós chamamos de energia elétrica. Exatamente. Ou corrente elétrica, né? E acompanhando aí no desenho, na simulação que vai aparecer, observem aí que tem o fio e nesse fio tem um campo elétrico que vai ordenar esses elétrons e eles vão se mover em uma direção. Sim, e falando sobre isso, né, mostrando aí o fio, agora temos os conteúdos que podem ser abordados com isso. Um deles é o efeito Joule, que é o quê? Aquecimento. Na casa de vocês, ferro de passar, o experimento com as lâmpadas, chuveiro elétrico. Então esse é um dos fenômenos que acontece na passagem de corrente elétrica. Ela passa, tem uma resistência e acaba aquecendo. Nesses materiais que eu falei, é necessário, né, Décio? Justamente. Mas temos também? Temos também o efeito chamado efeito magnético, que estaremos numa oportunidade falando sobre, inclusive, o experimento de Oersted, que é o pai do eletromagnetismo, onde mostra que a corrente elétrica produz também campo magnético, além do campo elétrico, né? E temos, além desse efeito magnético, vamos estudar com todas as propriedades do magnetismo, nós temos também um outro efeito, o efeito utilizado em química, né? Isso, aí professores Almeida e Renata, Almeida, né? E a professora Renata, é a questão da eletrólise, né? É a passagem ali, o movimento de íons positivos e íons negativos. Então, para finalizar, vamos falar dos efeitos... Os efeitos fisiológicos. Exatamente. Os efeitos fisiológicos são os efeitos que a corrente elétrica provoca no corpo humano, corpo de animais também pode ser. Esses efeitos fisiológicos são os efeitos que a corrente elétrica causa ao passar, então, pelo corpo, né? Exato. Nesse caso, pode provocar dor e o famoso choque elétrico, a contração dos músculos, né, que nós temos, então. Esses efeitos são causados por imprudência, muitas vezes, né? Nós temos, por exemplo, um fio desencapado ou nós temos o famoso relâmpago, né? O raio que atinge uma pessoa, não é isso? Exatamente. Então esses são os conteúdos que vão ser abordados durante todo o terceiro ano, certo? Justamente. Claro que verão muito mais nas nossas aulas. Então, pessoal, até mais.
Olha aí, que vídeo bacana, professor Décio, professor Mac também, explicando sobre os conteúdos e nós vamos ver tudo isso, né, Décio, de maneira mais abrangente aqui no nosso inclusive aí tem alguns assuntos abordados aí, vocês vão ver mais tarde, né, nem vai ver tudo na aula de hoje. E o professor Décio lá é o professor Décio. Tira só o risinho, né? É porque eu tinha óculos, aí eu tirei o óculos e o R, né? O Décio agora, eu estou de óculos mais. É o mesmo professor, mas sem óculos agora, pessoal. Exato, olha aí, ó, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque é, né? Porque é. Vamos lá, pessoal, começar, vamos começar com um pouquinho de história. Olha ali, desce um pedaço de âmbar, não é isso? Será que é daquele filme do Jurassic Park, que tinha um mosquito dentro do... Justamente, âmbar, né? onde eles encontraram, né, e dentro do sangue, né, que tinha no mosquito, aí começaram a produzir os dinossauros, né? Mas você era menininha quando assistiu aquele, que é de 1990. Eu assisti, eu gostava, até a musiquinha até vem na minha cabeça aqui, até hoje. Então, pessoal, o que o âmbar tem a ver aqui? Bom, foi descoberta por um filósofo grego chamado Tales de Mileto, aquele mesmo que você vê lá na matemática, na física, ele está aqui também, que ao esfregar um âmbar em um pedaço de pele de carneiro, observou que os pedaços de palha e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio âmbar. Aí a pessoa, nossa, o que está acontecendo aqui? Alguma coisa está acontecendo, né? Justamente, percebi esse efeito, né? E lembrando que âmbar, gente, é resina, né? Isso. É resina de alguma árvore, aquele que solta da árvore, por exemplo, fica um pouco viscoso. Então, marronzado, né? Na verdade, isso aqui é o âmbar, tá? E aí o Tales de Mileto, né? Foi o primeiro filósofo, realmente, ele é engenheiro, matemático, homem de negócio, astrônomo da Grécia Antiga, e foi o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia, né? De ter trabalhado, entendido o fenômeno magnético. Não é nem elétrico, na verdade. É um fenômeno elétrico, mas por causa do atrito, né? Mas aí produz atração, como se fosse um ímã, né? Simples assim, né? E ele nasceu em Mileto, por isso que é Tales de Mileto, da cidade de Mileto, na Ásia Menor, hoje é Turquia, né? Isso. 620 aí, antes de Cristo, né? E faleceu entre 500... As datas não são precisas porque na época não tinha essas medidas, né? Então eles imaginam que é entre 623 e 624 e entre 546 e 548 que ele deve ter falecido. Né, uma compreensão do que isso foi datado, né? Colocado e tudo mais. E ali, pessoal, do âmbar temos o elétron. Surgiu o nome eletricidade. Então é parecido. Justamente. Ali, né, Décio? Lá pelo século XVII foram iniciados estudos sistemáticos sobre a eletrificação por atrito. Graças ali, a Otton, né? Que ele fez ali uns estudos. Justamente, e tudo mais. Você vê, 600 anos de Cristo com mais 1.600, né? Pois é. 2.200 anos depois é que ele vê isso e que realmente começa a fazer experimentos para mostrar. Ele falou isso, ninguém se preocupou com isso, né? Mas ficou registrado. Acontece porque acontece pronto, né? Então, olha só, ele inventou lá em 1672 uma máquina geradora de cargas elétricas, onde uma esfera de enxofre gira constantemente, atritando-se à terra seca. Meio século depois, veio ali o Stephen Gray, né? Meio século, né? 500 anos, assim, é muita coisa, né? Faz a primeira distinção entre condutores e isolantes elétricos. Primeiro 2 milênios, depois mais meio século ainda, então a coisa andava muito devagar. Exato. Hoje, né, nós temos uma... Então, pessoal, a gente percebe que hoje aparece qualquer notícia aí, só dá uma olhadinha aqui, qualquer notícia que nós temos por aí, a gente vê o quê? Acontece hoje, amanhã já está na internet, todo mundo está sabendo, e a partir daí o outro já está contestando, né? Olha, levou muito tempo. Né? Lá como não tinha, claro que não se fazia ideia, né, em questão de meios de comunicação, porque até não se dominava o eletromagnetismo, justamente, que veio a questão dos motores da tecnologia. Era aquele negócio, era muito isolado, né? Como não sabia-se o porquê de algumas coisas, então o estudo daquilo era feito de maneira muito lenta, até porque tinha a questão né, Décio, do tempo, de colocar... Observar diretamente, em vez de fazer experiência, né? Exatamente. E a tecnologia ainda estava distante, né? Bem distante. Hoje, se você arruma dinheiro, guarda dinheiro para comprar um celular, um telefone, eu vou comprar um de ponta, né? Vou guardar um dinheiro. Quando chega lá,
Pô, vou comprar isso, mas ele já está defasado 5 Nossa, linhas à frente. Agora eu tenho o telefone aí, piscou. Nossa, já tem 2 versões acima, né? Sim. Atualização de software, etc. Justamente. Então, o negócio é no piscar de olhos mesmo, né? Realmente. Bom, mas até chegar nas aplicações da tecnologia, vamos continuar um pouco aqui com a nossa história. Se liga lá, negócio foi pessoal. lento, mas aconteceu, né? Tá, olha ali, ó. Tem umas Aí, mais ó, ali. já no século XVIII, né? Uhum. Ali um século do outro, ali nós temos aí 100 anos de diferença, né? As máquinas elétricas evoluem até chegar a um disco, no caso rotativo, de vidro, né? E que é tritado e um isolante adequado. O vidro ele é bom para fazer esse tipo de experiência, né? Essa descoberta importante foi o condensador descoberto por Ewald, né? George von Kleist. E por Petrus von Musichenbrock, sei lá, esse aí deve ser o nome. Falei bonito agora, mas não confia em mim, não. Esses 2 rapazes ali, jovens, que aparecem nas fotos ali, olha só. Esse condensador consistia em uma máquina armazenadora de cargas elétricas, armazenava as cargas elétricas, né? Então, eram 2 corpos condutores separados por isolante delgado. Delgado é uma coisa fina, né? Isso, e Décio, e a gente sabe que hoje em dia o que armazena carga é bateria, né? Então, Justamente. assim, é claro que na época não tinha aquele nome, mas de alguma forma eles conseguiram armazenar essas cargas para depois usar e fazer isso tudo. E todo equipamento que a gente tem que use bateria, carro, celular, computadores, etc., é tudo armazenador. A bateria são armazenadores de carga e vão liberando isso aos poucos, né? Eles armazenavam, só que não conseguia liberar de maneira controlada. A bateria vem depois com o Alessandro, volta, vou falar mais tarde, né? Fazendo esse papel, Exatamente. Continuando. Okay? E ali, pessoal, olha só, mas uma invenção importante de uso prático foi o para-raios feito por Benjamin Franklin. Não repita o que ele fez em casa. É perigoso. É perigoso, pessoal. Ele disse que a eletrização de 2 corpos atritados era a falta de 2 tipos de eletricidade em um dos corpos. Então, ele começou a ver alguma coisa né, parece que tá faltando em um, tá sobrando em outro, né, Décio? Então, ele começou a investigar isso daí. Esses 2 tipos de eletricidade eram chamados de eletricidade resinosa e vítrea. Foi o nome que ele deu, Na verdade, né? é porque você pegava uma resina, tritava com o vidro. Um ficava com a carga, outro com outra carga diferente. Isso. E não tinha, hoje nós sabemos chamando de positivo e negativo, né? Mas aí ele teve esse nome por causa do vidro e a resina. Depois começou a ver que outros materiais não é resina nem vidro também. Exato. Né? Aí teve que generalizar, né? Então... Aí não pôde mais só chamar de resinosa e vítrea, né? Exatamente. Vamos continuar, pessoal? Olha só. E ali, ó. No século XVIII também, né? Aí foi feita a famosa experiência de Luigi Aloysio Galvani, em que potenciais elétricos produziam contrações na perna de uma rã morta. Então, essa experiência é interessante, que essa experiência fala justamente... lembrando aí só um pouquinho, essa primeira experiência é que dá ideia para a bateria, né? Que é a primeira bateria, na verdade, porque aí a gente vê que a rã, ele vê que pode, mesmo ela estando morta, ela consegue se movimentar, não é com todos os animais que acontece isso. Os nervos, com eletricidade, eles criam, músculos, né? Os músculos, parece que o impulso ali elétrico era transmitido de alguma forma, né? E aí surge a ideia da primeira bateria, que vamos ver em seguida, né? Exatamente. Vamos lá? Se liga lá, pessoal. E ali, olha só, a gente tem que essa diferença, né, foi atribuída por Alessandro Volta, o professor Décio falou aqui, ó, ao fazer contato entre 2 metais, a perna de uma outra rã morta, olha Justamente. só. É isso? Mas aí ele descobre que o Volta, o que ele faz? Ele faz uma pilha voltaica, né? Que coloca uma série de discos de cobre e de zinco, separado por pedaços de papelão, e esses papelões estão embebidos por água salgada, né? Então, na verdade, a pilha que nós conhecemos, está aí, ó, vocês estão vendo o exemplo, é uma pilha de disco. E aí a experiência de Galvani, né? Então, pessoal, olha bem, por que nós chamamos de pilha aquela pequena bateria? Dá uma olhadinha aqui. Aquela pequena bateria que a gente tem chama de pilha, né? É porque a pilha era uma pilha de discos, só que a nossa não é mais uma pilha, são carvão, né? Nós temos o lítio, inclusive,
Quanto mais lítio tiver ali, você dura mais, a pilha Duracell, né? A dura não sei o quê. Por isso que está escrito no pacotinho, né? O lítio, a questão da durabilidade, mais concentração disso, né, Décio? Então tem toda uma questão. Isso. Né? Então a pilha vem com esse nome porque é disso aí. E outra coisa, quando a gente só chama de pilha é quando tiver 1,5 volts, né? Porque a partir daí era uma bateria, mas as outras baterias não são chamadas de pilha. Isso. Não importa o tamanho da pilha, que a potência que ela pode ter, ela tem que ter 1,5 volts só para ser pilha. Exato. Pilha elétrica. Aí no mercado tem os tipos, né? Tem aquela que tem a AA, que são 3As, que é 1,5, que é uma pilha, tem a 3A, tem a 4, né? Portanto, que seja 1,5 volts. Justamente. É pilha. Aí tem umas enormes lá, que não se usa, né? Bem grande assim, mas aí elas têm... Ela não se usa mais. Isso. Mas é a potência, né? Na verdade, é a potência que cada uma delas pode ter, né? Hoje nós temos bateria pequenininha que tem mais potência do que uma pilha grande daquela. Avança a tecnologia, né? Então, aí... Mas agora os controles continuam com as pilhas palito, que a gente chama pequenininha. Pilha palito. Né? Vamos lá, então. Continuando, pessoal, olha só. Então, ali... Depois, com essa invenção, obteve-se pela primeira vez uma fonte de corrente elétrica estável. Como o professor Décio falou, não conseguia se armazenar a carga, né, de maneira mais precisa. E com essa invenção aí, agora a gente consegue dar uma armazenada de maneira mais estável nessas cargas. Por isso, as investigações sobre a corrente elétrica aumentaram cada vez mais. E aí, depois de um tempo... são feitas experiências de decomposição da água. E essa é uma parte mais química, é muito estudado não, com os professores de química, né? O Humphrey Davy aí, ele separa eletronicamente o sódio e o potássio, já em 1802, né? Exatamente. Então aí já começa a fazer a decomposição da água. O que é decompor a água? Separar hidrogênio e oxigênio, né? Isso. Que nós temos o hidrogênio e o oxigênio, H2O, né? Exato. Bom, vamos continuar ali com o nosso contexto histórico. Mesmo com a fama das pilhas de volta, foram criadas pilhas mais eficientes. Então aqui a gente tem, se liga no inglês, John Frederick Daniel inventou-as em 1836, na mesma época das pilhas de Georges Leclancher. Agora já é francês, viu? Faz o biquinho. Leclancher, né? E a bateria recarregável de Raymond Louis Gaston Planter. Né? Então, também que o pessoal não me viu fazer. Você viu que o francês sem biquinho não tem como falar, né? Né? Bon Planter. Justamente. Você vê que aí nós tivemos muitos outros cientistas fazendo e percebe agora que num tempo menor, muitas pessoas estavam já desenvolvendo os experimentos. Por quê? Aí é uma coisa muito importante que é a comunicação, né? A comunicação já era mais fácil aí, era mais rápida entre as pessoas e um publicava um trabalho aqui, o outro já conseguia ler mais rápido. Porque antes não, da Grécia publicava ali, um publicava na China, nós tivemos na Ásia, né? Isso. E outro publicava em outros lugares, não existia o Brasil nem Estados Unidos, né? Claro. E eles publicavam em lugares e levava muito tempo para se encontrarem. Exatamente. Né? Aí nossa, esse cientista está fazendo isso lá na outra ponta do mundo. Hoje em dia... Nem sabia que estava, né? Hoje em dia a gente pode fazer a comparação dessa com aqueles Reels que tem no Instagram, né? Então, às vezes surge um áudio, uma moda que está fazendo, se você vai ver os influencers, vários estão fazendo ao mesmo tempo. Então, com a disseminação da informação sobre a investigação da eletricidade, vários cientistas começaram a querer fazer também, não é? Para ver se descobria algo diferente, ou para ver se popularizava mais do que a invenção do outro, né? Então, a humanidade também sempre se moveu dessa forma, né? E às vezes fica assim também uma coisa que não podemos deixar de entender, que a gente não ouve falar muito de brasileiros cientistas. Mas é porque o Brasil não existia, gente. E se vocês vão ver quando a gente chegar lá na terceira unidade, que vamos falar de física quântica, o tanto de brasileiros que vão ser citados. Sim. Não tinha Brasil nessa época, né? Então não tinha brasileiro. Então não é que o brasileiro não tem nada a dever em termos de conhecimento e de habilidade a nenhum outro. Exatamente. Vocês vão ver muito isso na unidade 3, que a era do Brasil foi quando começa a física quântica, né? Isso.
física nuclear, então não tem como falar antes, porque antes não existia o Brasil. Exatamente. É só para deixar bem claro que não tem brasileiro porque não tinha o Brasil, né? Bem colocado, professor, perfeito. É bom nessa aula, né, a pessoa, beleza, então eu vou porque estudar você não tem nenhum brasileiro, física, né? Isso. Não tem porque não Vou existia. estudar física e sei que uma hora a hora do Brasil vai chegar, né? Justamente. Então vamos continuar, pessoal, olha só. E aqui, ó, a gente tem, olha, esse físico aqui importantíssimo que a gente estuda sobre ele, né? Esse é interessante, na eletricidade ele é muito importante. Isso, Hans Christian Ørsted, o que ele faz? Uma observação muito importante, que um fio de corrente elétrica age sobre uma agulha de uma bússola. Com isso, percebe-se que há ligação entre magnetismo e eletricidade. Porque antes achava que os dois, né, pessoal, dá uma olhadinha aqui, a gente imaginava que eletricidade é uma coisa, magnetismo outra. Imagina que o professor dessa está estudando eletromagnetismo, ele vai ficar para lá, eu estou estudando eletricidade, vai ficar para cá. Tu estuda o teu, Justamente. que eu estudo o meu, né? Mas aí, o que aconteceu ali? Percebeu que não é que eletricidade e magnetismo são a mesma coisa, mas um influencia o outro. Isso. Por isso que criou, inclusive, o eletromagnetismo, né? Porque a gente vê que aí existe a influência da eletricidade no magnetismo e do magnetismo na eletricidade. A eletricidade é um fio elétrico. Se você normal, for pegar e o ímã é o bússola, magnetismo. Isso, justamente. você pega uma experiênciazinha simples, né, Décio? Tu pega uma folhinha assim de árvore, pode ser aquelas verdinhas menorzinhas, aí você pega uma agulha, dá uma esfregadinha nela ali no ímã, né? E coloca ela em cima da folha e coloca na água e deixa, você vai ver ela se movendo, né? Conforme o eixo da Terra, que é o eixo magnético, nós podemos dizer, né? Tem influência do campo magnético. Ou se você pegar uma bússola, tem um armarinho perto da minha casa, vou comprar uma bússola. Se você aproximar o ímã perto dessa bússola, você vai ver que essa bússola, ela não vai ficar assim, não vou fazer nada. Não, ela vai ter uma certa orientação. Aí começou-se a perceber o seguinte, se a bússola tem uma certa orientação porque coloca um ímã perto e esse ímã tem um campo magnético, por que então que a bússola tem uma orientação quando eu coloco um fio percorrido pela corrente? Se liga na ideia, o que gera, Décio, nesse fio quando ele é percorrido pela corrente? Gera um campo, né? Que é o campo magnético, e esse campo magnético é eletromagnético, é magnético e elétrico, e faz com que a bússola sofra efeito, e ela só sofre efeito de campo magnético e não de campo elétrico. Exatamente, olha aí, ó, eletricidade e magnetismo, né? Ó, o Décio estava ali, eu estava aqui, ó, a união... Agora ficou junto e começou a trabalhar junto. Exatamente. Continuam os fenômenos separados, mas são estudados até separados, mas eles têm efeito junto, tem que entender isso. Tem uma ilustração, pessoal, olha só, que nós colocamos aqui em formato de desenho, olha ali, ó. Olha ali, até a pilha, né? Não era nem para produzir químico, né? Energia química, transformando em elétrica. E aí nós temos ali, no caso... Fica perpendicular, né? O fio Por que o interruptor? O interruptor é você comandar, quando você quer que funcione ou não. Exatamente. E o fio passando pela bússola, né? E a agulha tem uma orientação, ó. Quando ligou, né? Ficou perpendicular esse fiozinho, não é? Inclusive vai ter uma aula sobre circuito elétrico, esse é o circuito elétrico básico, né? Basiquinho, esse daí. Um gerador, a pilha, um controle desse circuito, que é o interruptor. Isso. E aí é onde o efeito vai passar, que no caso a bússola. Ele pode ser uma lâmpada, uma bússola. Exatamente. E ali, olha só, temos outros grandes nomes, como o Michael Faraday, lá em 1831, que descobre que a variação da intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito fechado induz uma corrente em uma bobina próxima. Ou seja, a gente pode induzir também, né, Décio, essa corrente. Justamente. Quer dizer, um ímã ali, ó, ele não é a borracha, não, precisa um ímã. É o ímã, tá? Não é aquela borracha. Esse ímã produz um campo magnético e só ele se movimentando, indo ou vindo, se ele estiver em movimento, ele produz uma corrente naquela espira. Aquela espira não está ligada a nenhum componente elétrico conhecido. Uma bateria, por exemplo. Não tem nada. Aquele que está, vamos voltando lá só um pouquinho, para mostrar para vocês aqui rapidinho. Eu creio que eu coloquei um desenho também, Décio. Isso aqui é um medidor de corrente. Então não é uma bateria. Então não tem nada elétrico aqui, como pilha ou bateria, né? São as baterias, geradores elétricos. E esse ímã, movimentando, indo e vindo, desde que ele fique em movimento, ele vai produzir uma corrente aqui. E essa corrente vai movimentar. Como é que você vai saber se está passando, né? Tem que ter um medidor para mostrar. Tem que ter um medidor, porque essa corrente tá a gente passando. não vê a corrente, né? Então, nós vamos falar melhor isso aí. Vai ter um capítulo só para isso, ó.
Ué, olha lá, ui! Tem uma lanterna, a gente compra com pequenos ímãs de neodímio. Isso. Nós tínhamos até um, mas eu e o Mac a gente perdeu. A gente movimenta e ela acende, de movimentar. Vocês Só perderam isso, a não bichinha, tem tadinha, pilha. né? Perdemos. Com o tempo, né? Essa lanterna com neodímio, não sei se você já viu. Já. Você só balança, né? Movimenta com a mão e ela, no movimentar, ela acende. Ela Acende e apaga, acende e apaga. piscando, né? Piscando, mexendo com a gente. E ali, pessoal, continuando, olha só, os geradores foram se aperfeiçoando até se tornarem as principais fontes de suprimento de eletricidade empregada principalmente na iluminação. Não é isso, Décio? Ó. Justamente. Em 1875 foi instalado um gerador em Gare du Nord, que é em Paris, né? Para ligar as lâmpadas de arco da estação. A estação de Paris lá. Essa Foram daí. feitas máquinas, né? Essa estação que está aí. A vapor para movimentar os geradores, estimulando a invenção de turbinas a vapor e turbinas para a utilização de energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica, só um pouquinho para a gente falar, né, pessoal? Olha bem. O que é a energia elétrica de um gerador? O gerador ele precisa movimentar, igual o nosso ímã ali, que a gente viu anteriormente. Ele movimenta uma turbina, uma bobina, né? E aí aparece a corrente elétrica do nada. Daquele movimento. E aí você pode pôr na ponta o quê? Uma manivela, mas quem vai ficar lá? Rodando. Então você põe uma máquina a vapor, né? Vai o contratar próprio quem, vapor né, pra pode ficar passar ali, na então? turbina. Ou uma usina hidrelétrica, onde você tem a água passando o tempo todo. Exato. Um rio, por exemplo, a água não para, né? Aí vai Esperamos ficar que não. movimentando ali aquelas pás, Esperamos né? que não. Esperamos que não, né? Então... Pode secar o rio, né? Mas aí, quando estiver passando a água, a turbina está movimentando. Isso. Aqui em Rondônia mesmo, Porto Velho, nós temos duas, né? De 3,4,5 GB cada uma, né? Então dá uns 7 gigas, 2 gigawatts, né? Exatamente. Só... Certo? E a gente vai entender o porquê que isso acontece, Justamente. a questão da movimentação das cargas, que para ter corrente tem que ter essa movimentação e o campo influencia, né, Décio? Nessa movimentação a gente vai entender. Vamos continuar? Olha Vamos só. lá. E aqui, pessoal, também, ó, para ocorrer a distribuição de energia, foram criados inicialmente condutores de ferro. Depois, os de cobre. Finalmente, lá em 1850, já se fabricavam os fios cobertos por uma camada isolante, né? Ali, ó, gutta-percha vulcanizada ou camada de pano, não é isso? Que é uma Justamente. substância, né? Que é da seiva da árvore e tal, que descobriu que ela era isolante, Uma dá goma, para né? colocar em Tipo uns uma goma. cabos aí, tá certo? Lembrando que a tecnologia faz com que a gente não precise ser tão grosso os fios mais, as bobinas, porque hoje a resina é bem... ela tem um poder maior de isolante e só passa aquela resina, né? Isso, fio esmaltado, por exemplo, né? Isso. Fio esmaltado tem uma camadinha de esmalte, dá para fazer uns Justamente. experimentos, né? Geralmente vem nas bobinas dos equipamentos, né, Décio? Geralmente Todo esses equipamento, ventilador, que é um que você conhece aí, tem bobina, eles são isolados, né? Isso. Porque quando dá curta, aí é quando pega fogo. Aí não é bom não, A né? isolante acabou, né? O isolante acaba, o negócio fica feio, não é isso? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, olha só. Olha ele, Décio, esse rapaz ali, cara aí. importantíssimo também, ó. Justamente. Esse James Clerk Maxwell, ele, na verdade, montou... Ele foi praticamente matemático, né? Então, ele conseguiu montar as equações que, daí para frente, estabeleceu praticamente a base de todo o trabalho do eletromagnetismo e assim por diante, né? Exato. O eletromagnetismo teve um enorme avanço a partir das equações, porque não adianta você fazer e não calcular, né? Para prever o que vai ser. Exato. Então a luz passa a ser estendida como entendida, na verdade, né? Entendida como onda eletromagnética, uma onda que consiste aí de campos elétricos e magnéticos perpendiculares à direção de sua propagação. Isso. Tá? Então, a onda eletromagnética tem dois campos, um campo elétrico, um campo magnético. Então, passa a ser uma onda eletromagnética, a luz, né? Né? Vem o campo elétrico, magnético, eletromagnético, temos a luz, é isso? Justamente. Não precisa preocupar que a primeira aula é só para Só pra explicar. entender Isso aí vai ser isso. feito durante todo o curso, né? Exatamente. Vai ter um momento para cada um desses aí. Continuando, Fechou? então. Olha lá, pessoal. E ali, ó, também a gente tem o Hertz.
Hertz é aquele mesmo que você estudou lá no primeiro ano, curso primeiro ano que trabalhava a frequência. Então a onda também tem uma frequência, que a gente viu isso no segundo ano, né, Décio? E em suas experiências realizadas a partir de 1885, estuda as propriedades das ondas, né, das ondas eletromagnéticas geradas por uma bobina de indução. Nessas experiências, observa que se refletidas, refratadas e polarizadas do mesmo modo que a luz, né? Estudou tudo isso no segundo ano. Isso. Estudou refração, reflexão, polarização. E com o trabalho de Hertz fica demonstrado que as ondas de rádio e as de luz são ambas ondas eletromagnéticas, né? Tanto o rádio como de luz. Isso. Ondas de rádio, né? A da televisão também é de rádio, viu, pessoal? As ondas de rádio, na verdade, né? E desse modo, confirmando as teorias de Maxwell, as ondas de rádio e as ondas luminosas diferem apenas na frequência, tá? Isso, que a gente viu lá no segundo ano, né, Décio, que as ondas eletromagnéticas, elas diferem na questão da frequência, não é? Isso. Enquanto você tem lá a luz a 10 a 14 Hz, né? E nós temos as ondas de rádio com mega só. 10 a 6, 10 a 9, ondas curtas. Isso, que lembrando, né, pessoal, que a velocidade dessas ondas, né, no vácuo, vamos dizer assim, é a mesma. Aí o que você vai diferenciar é através da frequência, aí você consegue calcular o tamanho dessa onda. O comprimento de onda, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então a luz tem um comprimento de onda muito menor do que as ondas de rádio. Mas tem uma frequência muito maior para compensar, porque a velocidade é a mesma. Exatamente. É por isso que as ondas menores, pequenas, né, nos fazem mal, né, Décio? Também. E as ondas grandonas já são mais de boa, né? Entendido, pessoal? Vamos continuar, tá bom? Olha lá. E aqui também, ó, o que o resto, né? Ele faltou também explorar algumas coisinhas, será? O resto não explorou, né? Não explorou. As possibilidades práticas abertas por sua experiência. Mais de 10 anos se passa até que Guglielmo Marconi faz o quê? Ele é considerado o pai do rádio, inventor do rádio. Mas vocês vão descobrir numa aula mais na frente que nós tivemos um brasileiro que antes de Marconi também. Exatamente. Por isso que eu falo, aí já começa a época dos brasileiros, né? Utilizar as ondas de rádio no seu telégrafo sem fio. Então, a primeira mensagem de rádio é transmitida através do Atlântico em 1901. Isso. Né? Mas em Exato. 1900 e pouquinho, em 1890, já teve um brasileiro. Depois vocês vão ver A isso. gente vai ver isso numa aula específica só sobre equipamentos. E, pessoal, todas essas experiências vieram abrir novos caminhos para a progressiva utilização dos fenômenos elétricos em praticamente aí todas as atividades do homem. ser Então, humano, né, isso. Trabalhando um pouquinho de conceito, pessoal, é impossível imaginar como seria a nossa vida sem eletricidade. Eu não imagino, né? Ia virar um caos o negócio. Ela está presente em praticamente todos os momentos do nosso dia. Quando acendemos uma lâmpada, guardamos um alimento na geladeira para conservá-lo, assistir TV, né, Décio? Entre celular, várias outras coisas aí. Assistir uma videoaula, não é? Com certeza. Acessar qualquer coisa. Essas aulas nossas agora estão acontecendo justamente por isso, porque tem eletricidade, né? Se acabar a eletricidade, acabou a aula. Exatamente. Então a gente precisa dela para viver e a gente vai entender aqui, ó, a gente colocou só uma fotinha do átomo de Rutherford, a gente vai trabalhar uma aula mais a respeito disso. Com certeza. E aqui dessa a gente tem uma definição, olha só. Olha, a eletricidade é definida como uma parte da ciência que estuda fenômenos que ocorrem graças à existência de cargas elétricas nos átomos que compõem a matéria. Toda a matéria é formada de átomos e esses átomos têm as cargas elétricas positiva, negativa. O nêutron não é sem carga, pessoal. É porque tem as duas cargas que se anulam, não vê isso também. Aí vem a questão, ó, do positivo e do negativo, que os átomos são formados por prótons, como o professor Décio falou, que são os portadores de carga positiva. A gente tem os nêutrons que ficam no núcleo junto com os prótons lá, e os elétrons que ficam bem mais afastados, que são portadores de carga negativa, localizados aí ao redor do núcleo, uma região denominada eletrosfera, não é isso? E aqui vamos dar uma pincelada nessa divisão de conteúdo para eles, né, Décio? Vamos. Bom, a gente divide em 3 partes, né? Eletrostática, que no terceiro ano. Isso, falamos dela já, né? Isso. Quando as cargas estão em repouso, né? E os conceitos de eletrização, força eletrostática, campo elétrico, potencial elétrico. Isso. Aí a gente vem com os fenômenos relacionados à corrente, que é a eletrodinâmica, que é responsável pelo estudo de cargas elétricas em movimento, tem até uma figurazinha.
e refere-se principalmente aos conceitos associados à corrente elétrica, circuitos, componentes, resistores, geradores, etc., que a gente vai aprofundar. E, olha só... O eletromagnetismo, né? Falou da eletricidade, vai falar do magnetismo e aí o eletromagnetismo, que é a parte da eletricidade que estuda a relação entre os fenômenos elétrico e magnético, que já falamos aqui. Então, bem como o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, né? Olha ali o movimento do ímã, né? O movimento do ímã, muito bem. Então, pessoal, olha bem, nós falamos para vocês um resumo do que será trabalhado no curso de Física do terceiro ano, durante todo o terceiro ano, né? Então, a gente abordou aí cada assunto. Exatamente. E vai ser trabalhado todos eles, mas agora cada um com seus cálculos, seu trabalho direitinho, né, Deise? Exatamente. Pessoal, olha só, aguardamos vocês na próxima aula com mais conteúdo de Física. Então, vem com a gente, terceirão. Tchau, tchau. Justamente, vem com a gente.